Pessoal, então, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre divisão de um número natural por uma fração e divisão de uma fração por outra fração, certo? Então, assim, como é que funciona essa divisão de um número natural por uma fração? Imaginem o seguinte: uma jarra em que vocês têm que encher 2 litros de suco ou de água e vocês têm 4 copos que equivale a 1/4 de litro cada um. A pergunta é: quantos copos de suco são necessários para encher a jarra com 2 litros? Então, aqui tem um sinal de interrogação. Então, como é que se faz esse cálculo? Preste atenção. Você tem a jarra, onde lá no ladinho tem uma reguinha que demarca a quantidade de litros, ou seja, metade da jarra é 1 litro, metade da metade é 500 ml e assim por diante. E eu preciso saber quantos copos são eu tenho 4 copos. Então, eu tenho que saber se eu vou conseguir encher a jarra com os 4 copos apenas, ou será que eu tenho que repetir os copos, certo? Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o 2 litros e dividir pela quantidade que cabe em cada copo, que é 1/4 de litro. Professor, quanto é 1/4 de litro? Deixa isso para outra unidade. Agora a gente vai querer saber o quê? Quantos copos de 1/4 de litro são necessários para encher a jarra com 2 litros? Então, isso é uma divisão de um número natural por um número fracionário, certo? Como é que se faz? Olha só, eu vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o primeiro? A primeira parte. Aqui eu vou copiar. Aqui vou inverter, certo? Agora eu multiplico direto. Aqui, quando não tem nada embaixo, é 1. Isso é, como é que eu vou dizer, uma convenção da matemática de não mostrar o número 1 quando está no divisor, certo? Então, aqui fica 2 vezes o 4 e o 1 vezes o 1. Então, 2 vezes 4, 8. Então, são necessários
são necessários 8 copos para encher a jarra, certo? Então, esses 4 copos que eu desenhei aqui, eu vou encher de suco o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Lembram lá da soma de frações? Então, 1/4, quantas vezes ele repete? 1, 2, 3, 4. Então, ó, dá 4 sobre 4. 4 dividido em 4 dá 1, então enche 1 litro. Então, vou ter que repetir esses copos de novo, enchê-los de novo para completar os 2 litros da jarra. E isso é uma coisa que acontece no nosso cotidiano. E também dá para fazer o quê? Dá para fazer a ideia contrária. O quê? Pegar os 2 litros, por exemplo, a jarra está cheia e saber quantos copos dá para encher. Certo? Então, aqui, lembrando, na hora de fazer a operação, não esqueçam de inverter a segunda fração e no meio colocar a multiplicação, certo? Professor, por que inverte? Ele inverte porque existe uma propriedade chamada a propriedade que, quando você multiplica uma fração pelo seu inverso, ele é igual a 1, ok? Então, essa mesma propriedade a gente aplica aqui. Só que isso a gente tem que ir desenvolvendo através do processo da mobilidade, para vocês entenderem a propriedade, certo? É por isso que a gente diz o seguinte: copia a primeira, inverte a segunda. É o que diz a propriedade, certo? Então, vamos para a segunda parte, que é o que? Divisão de uma fração por outra fração. Aqui eu vou direto para a mobilidade operatória. Por quê? É o que é mais usado, certo? É o que é mais usado. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, segunda parte. Divisão entre frações, certo? Então, na divisão entre frações, fazendo um exemplo aqui direto, 2/3 dividido por 3/5. Então, o que se faz agora? É a mesma ideia da primeira parte da nossa aula. Então, olha só. Fazer aqui a resolução. Na resolução, o que a gente faz? Olha só. A gente vai copiar a primeira. Copiar a primeira. E inverter a segunda.
certo? Então, 2/3. Como é que é inverter? Vai mudar a posição. 5 vai subir e o 3 vai descer. E como inverte a segunda, vai inverter também a operação. Então, a operação contrária da divisão é a multiplicação. Então, agora eu multiplico direto. Olha só. 2 vezes 5, 3 vezes o 3. 2 vezes o 5, 10. E 3 vezes 3, 9. Essa é a parte operatória, certo? Então, repetindo. Copiar a primeira, inverter a segunda. Ok? E como a gente vai trabalhar com o inverso da segunda, a gente inverte também a operação, que na verdade é a operação contrária a gente usa, que é a multiplicação. Então, espero que esteja claro essa explicação. Qualquer dúvida deixe lá nos comentários. Se gostar da aula, deixa o seu joinha, certo? Se não gostar, também não deixe nada. E uma boa semana a todos.